Entra para você. Olá, olá. E aí, pessoal, tudo bem? Esperar o pessoalzinho entrar, bastante coisa bacana. E aí, beleza? Léo, Fabrícia. Tudo bem, pessoal? Boa noite, Davi. Só esperar entrar mais um pessoalzinho pra gente começar. Aline, olá, boa noite. Antônia, Vanessa, show. Olá, 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 Érica, Aline, doutora Vanessa. Boa noite, pessoal. E aí, vamos lá então, né? A gente já tem um pessoalzinho aí. Primeiro eu queria agradecer a todos vocês aí pela presença. Estou muito animado. Acho que vocês têm visto que eu estou conversando um pouquinho com vocês sobre a semana do paciente oncológico bem nutrido, tá, pessoal? A gente está preparando essa semana de maneira bem cuidadosa, com muita evidência científica, que eu acho que é o que a gente precisa, né? A gente precisa de médicos, nutricionistas, de profissionais da saúde de um modo geral, bem informados, com evidência científica, com uma robustez aí nos artigos científicos, no que a gente está disseminando. Esse é o meu objetivo na rede social, é trazer muita evidência científica, com cuidado, entendendo que o paciente ele é complexo, ele é múltiplo, ele tem diversas queixas, sintomas, cuidado, ele exige muito cuidado. Então o objetivo da semana do paciente oncológico bem nutrido é trazer essas informações para o público e principalmente para os profissionais de saúde, médicos e nutricionistas. É lógico que se outro profissional de saúde quiser participar, será super bem-vindo também, mas qual que é o meu objetivo? Para quem ainda, se alguém ainda não viu ainda, falando sobre a semana do paciente oncológico bem nutrido, vai acontecer de 6 a 8 de setembro, tá, pessoal? Serão 3 aulas incríveis, 100% online, 100% gratuito, então, por favor, encaminha aí para os seus contatos. A gente tem grupo de WhatsApp, a gente já está no 4º grupo de WhatsApp, tá muito legal lá, eu estou colocando conteúdo extra, a gente está colocando também um esquenta para a semana do paciente oncológico bem nutrido e eu estou muito animado. Na primeira aula a gente vai falar de caquexia, de um modo geral, tá? Como que a gente identifica, como que a gente consegue fazer esse diagnóstico de uma maneira mais simples. Eu quero que você, médico, eu quero que você, nutricionista, olhe para o paciente oncológico e consiga fazer o diagnóstico de caquexia e de sarcopenia com muita facilidade, tá? A gente lê muito artigo, a gente vê muita coisa por aí. A ideia é tentar descomplicar, tá, pessoal? É tentar munir o médico, o oncologista, o cirurgião oncológico, o radioterapeuta, o mastologista, o clínico geral, o endocrinologista, enfim, qualquer especialidade, o geriatra e o nutricionista, tá? Um nutricionista clínico que já trabalha com paciente oncológico ou não, aquele nutricionista que quer começar a trabalhar com paciente oncológico. A semana do paciente oncológico bem nutrido é para você, tá? Então a primeira aula a gente vai falar de caquexia, sarcopenia, porque quando a gente fala caquexia e sarcopenia parece alguma coisa muito distante, né? Parece alguma coisa muito difícil e o meu objetivo é descomplicar, o meu objetivo é mostrar para você como que a gente consegue fazer isso de uma maneira muito simples, fazer esse diagnóstico, porque sem o diagnóstico a gente não faz o tratamento, tá, pessoal? Então a gente precisa fazer o diagnóstico. Lembrando que poucos médicos e poucos nutricionistas acabam, nutricionista menos, né? O médico muito. O médico olha pouco para essa questão nutricional do paciente, tá? Então, o meu objetivo é trazer aí uma clareza e, mais importante, prática. Você olhar para aquele paciente e conseguir falar, pô, eu sei fazer o diagnóstico, eu sei estruturar esse diagnóstico, eu sei acompanhar esse paciente de uma maneira sistematizada e estruturada, tá?
Esse é o objetivo da semana do paciente oncológico bem nutrido. O segundo dia, tô colando aqui, ó. A gente vai falar um passo a passo para a construção de massa muscular, tá? Então, segurança de suplementos. Quando a gente fala de um paciente oncológico, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado, tá? Esse paciente, ele usa diversos medicamentos, esse paciente, ele está entrando num processo de tratamento ativo muitas vezes, e a gente precisa suplementar esse paciente com segurança. Lembrando que 2,5% de perda de peso para esses pacientes já pode significar pior sobrevida, dependendo do IMC. IMC ali abaixo de 25, se o paciente perde 2,5%, isso já pode impactar negativamente na perda de peso. E o legal é que quando eu falei sobre esse post recente, que 2,5% já é muito importante para o paciente oncológico, muitos pacientes e muitos profissionais de saúde vieram conversar comigo e falaram assim: pô, Pedro, mas muitas vezes o oncologista, o cirurgião oncológico não olha para isso com tanto carinho. Às vezes o paciente chega para mim com 10, 15% de perda de peso, e infelizmente é essa a realidade, tá? A semana do paciente oncológico bem nutrido, o objetivo dela é munir vocês, médicos e nutricionistas, de conhecimento, de evidência científica, para que isso aconteça cada vez menos, para que esse paciente ele chegue para você sem perder peso, tá? E que você consiga construir uma rede de evidência científica, conversando com o médico do seu setor, do seu hospital, da sua clínica, discutindo o caso com outros profissionais de saúde, para que esse paciente seja encaminhado para você de maneira mais precoce. É isso que eu acredito, essa tecla que eu bato, até me provarem o contrário, é isso que a gente tem que construir, tá, pessoal? É esse paciente chegar para a gente sem perda de peso ou com uma perda de peso mínima, para que a gente consiga estruturar essa construção muscular que é muito importante. Então, nessa segunda aula a gente vai falar um passo a passo de suplementação, o que é seguro, o que não é, doses, como que a gente pode usar alguns tipos de suplementos para que você ajude esse paciente a construir massa muscular, tá? Lembrando mais uma vez, esse paciente oncológico é um paciente mais complexo, é um paciente que muitas vezes ele tem outras comorbidades, é um paciente que dependendo da suplementação a gente pode interagir com a quimioterapia e piorar o tratamento desse paciente, piorar os desfechos desse paciente, tá? Então essa segunda aula ela vai dar tranquilidade, vai dar paz para você usar esses suplementos com mais segurança, tá? Então esse é o objetivo. Na terceira aula, que é muito importante, a gente vai falar sobre terapia nutricional em cuidados paliativos, tá? É um tema que eu sou muito fã também. Cuidados paliativos, ele abrange um rol muito grande de pacientes, tá, pessoal? Então, a gente vai falar um pouquinho de terapia nutricional. Lembrando que muitas vezes a nossa terapia nutricional ela vai ser otimizada até 3 meses. Se o paciente tem 3 meses de sobrevida ou mais, a gente tem que fazer uma terapia nutricional super otimizada, tá? Se o paciente tem uma expectativa de vida menor, se aquele paciente está mais catabólico, aquele paciente já está em cuidado paliativo exclusivo, não está fazendo nenhum tipo de tratamento ativo, aí a gente pode pensar em talvez reduzir as nossas armas, a nossa terapia nutricional para esse paciente. Mas o objetivo dessa aula é também, mais uma vez, clarear, ser um farol aí para que vocês falem, pô, esse paciente ele é menos complexo do que eu imagino, apesar de ainda ter muitas particularidades e de ainda ser muito complexo, ele é menos do que eu imagino e eu consigo manejar nutricionalmente esse paciente. Eu tenho armas para conversar com a família, para conversar com esse paciente e fazer uma terapia nutricional otimizada ou sacar a sonda desse paciente e deixar ele sem nenhum tipo de terapia nutricional, tá? Então a gente vai conversar sobre isso nessa terceira aula. Só lembrando vocês então que o objetivo da live é a gente anunciar a Semana do Paciente Oncológico Bem Nutrido, que vai acontecer de 6 a 8 de setembro, 100% online, 100% gratuito.
No link do meu perfil no Instagram tem como vocês clicarem, e quem quiser saber de primeira mão, saber certinho quando eu vou divulgar essas aulas, tem um grupo de WhatsApp. A gente já está no nosso 4º grupo de WhatsApp, deu muito certo, as pessoas estão entrando, e essas pessoas que estão no grupo de WhatsApp, elas vão saber em primeira mão quando essas aulas forem lançadas, tá? Então, é muito bacana quem quiser participar. Depois que você preencher o link, você vai direcionado para esse link do WhatsApp, caso você queira, tá? É um grupo fechado, as pessoas não conseguem mandar mensagem, então não tem isso de bom dia, boa tarde, boa noite, figurinha, nada. Somente eu que mando mensagens, até para não poluir muito o grupo e para a gente ser certeiro, né? Para mandar aí artigos, algumas discussões pontuais para a gente ir esquentando. E o legal também é que eu estou mandando nesse grupo de WhatsApp algumas análises de artigos, como eu já faço na newsletter NutroOnco, mas estou adaptando alguns outros temas para mandar no grupo de WhatsApp. Então tá bem bacana, a gente já conversou sobre o artigo que fala da perda de peso de 2,5%, a gente já conversou sobre obesidade sarcopênica, que é uma outra questão, e a gente já conversou também sobre exercício físico em pacientes com câncer de mama, tá? Então, o esquenta para a semana do paciente oncológico bem nutrido tá bem bacana. Quem quiser participar, fique à vontade. Pessoal, vamos aproveitar também a live, porque isso é muito bacana e eu acho que vocês vão gostar disso também. Quando eu mandei o link para algumas pessoas perguntando qual que é a principal dor, por que você tem dificuldade para nutrir o seu paciente com câncer, tá? Perguntei para algumas pessoas e elas me responderam. E eu acho que talvez algumas coisas aí podem ajudar vocês e talvez sejam as mesmas dúvidas que vocês tenham, tá? Eu vou começar a ler aqui e olha que interessante isso, ó. Vou primeiro falar um depoimento da Bruna Anderson. Ela fala assim, ó: oi, sou mastologista, muitas vezes eu atendo paciente que não tem condições de ter acompanhamento com um nutrólogo ou nutricionista. Gostaria de saber de que forma eu, como mastologista, poderia orientar, mesmo que basicamente, a alimentação das pacientes, principalmente nos períodos de químio. Alimentação e necessidade de reposições para os diversos efeitos colaterais da químio, como náusea, anemia e diarreia. Olha isso que bacana, a Bruna, uma médica mastologista, querendo entender melhor sobre nutrição no paciente oncológico. Mais uma vez, pessoal, o objetivo de ensinar o médico não é a gente substituir o papel do nutricionista, jamais. O médico, ele tem 6 anos da faculdade para aprender sobre diversas coisas, e o nutricionista tem a faculdade toda para aprender sobre nutrição. Então, o ideal é sempre que médico e nutricionista trabalhem de forma aliada, tá? Então, o meu conselho para a Bruna é, além de você munir de muito conhecimento sobre nutrição oncológica, seria interessante você ter um nutricionista trabalhando contigo, se possível. A gente sabe que, infelizmente, enfim, não é possível, mas o ideal é sempre a gente tentar agregar pessoas no nosso time para que a gente trabalhe juntos e a gente consiga oferecer o melhor tratamento multi aí para o paciente, tá? Mais um detalhe, ensino, o médico, ele não aprende nada sobre nutrição na faculdade, ou aprende muito pouco, tá? Mais uma vez, o objetivo da semana do paciente oncológico bem nutrido não é a gente esquecer do nutricionista. Mais uma vez, é a gente tentar munir o médico e esse nutricionista que não trabalha com paciente oncológico a ter mais ferramentas para atender esse paciente com segurança. Vou bater nessa tecla, é segurança. A gente precisa olhar para esse paciente e falar, putz, eu sei do que eu estou falando, eu sei o que eu vou fazer e vou fazer com segurança, tá? Então, a Bruna, como muitos médicos e muitos nutricionistas que não têm essa mão com o paciente oncológico, não tenho dúvida de que a semana do paciente oncológico bem nutrido vai ser interessante. O Marcos, ele não colocou aqui a profissão, mas Marcos Rodrigo Guimarães Cruz.
ele fala assim: quais suplementos usar? Como conduzir pacientes que possuem outras patologias além do câncer? Marcos, é um desafio mesmo. Suplementos, o que eu costumo dizer para quando eu faço aulas sobre isso, a gente tem que entender sobre diversos suplementos, a gente tem que entender como que é esse suplemento. Ele é hipercalórico, ele é hiperproteico, ele é só o whey protein, é só a creatina, é só o ômega, é só o HMB, qual HMB eu uso, qual ômega eu uso. Eu acho que esse é o grande desafio, porque, mais uma vez, a gente lê muita teoria, né? Pacientes com câncer precisam de suplemento hipercalórico, hiperproteico durante a químio para não perder tanto peso. Mas qual suplemento que eu vou usar? Como que eu vou usar? Quais opções que eu vou dar para esse paciente? Ele volta para ti, não gosta daquele suplemento. E aí? Né? A gente lê nos consensos, nos guidelines sobre terapia nutricional no paciente com câncer, mas a prática fica muito amarrada, tá? Então, o objetivo da semana do paciente oncológico bem nutrido é isso também. É mostrar algumas opções para vocês, para que vocês consigam conduzir esse paciente, mais uma vez, com segurança, com tranquilidade, e fornecer aí a melhor conduta para esse paciente. A Harla mandou uma dor, né? Eu acho que o objetivo é, cara, qual que é a sua dor? Qual que é a sua dificuldade? Eu quero saber isso para poder usar isso na semana do paciente oncológico bem nutrido de uma maneira bem assertiva, tá? A Harla, ela é residente do HC de nutrologia. Ela colocou aqui: encontrar alternativas para a oferta proteica adequada, tendo em vista algumas aversões que os pacientes possuem durante o tratamento. Então o paciente vai ter aversão à carne, o paciente vai ter aversão a leite, o paciente vai ter aversão aos suplementos. Você começa a suplementar esse paciente, ele não tolera. O objetivo é a gente suplementar esse paciente, mas acompanhar esse paciente de perto. Eu não posso suplementar o meu paciente com câncer e pedir para ele voltar daqui 2, 3 meses, entendeu? Eu sei que muitas vezes é a realidade de ambulatórios do SUS, né? Mas, se possível, a gente precisa ver esse paciente de perto. Esse paciente precisa ter um canal aberto contigo, e ouvindo as dores desse paciente, a gente vai tentando mudar a alimentação, mais uma vez, com o apoio de um nutricionista, com o uso de suplementos os mais variados possíveis. A gente fornece várias opções para o paciente, e aí o paciente ele consegue melhorar essa oferta proteica. Existem estratégias, pessoal, existem estratégias nutricionais, estratégias nutrológicas que você consegue fazer com que esse paciente aumente a sua oferta proteica. Quando a gente fala em músculo, para a gente construir músculo para esse paciente, a gente precisa de uma oferta proteica otimizada. Lembrando que músculo em oncologia significa menos toxicidade à quimioterapia, menos efeito colateral de um modo geral, maior sobrevida. Esse paciente tem maior sobrevida global, maior sobrevida livre, maior sobrevida livre de progressão. Então, proteína e a gente conseguir construir massa muscular para esse paciente é garantir qualidade de vida, é a gente fazer com que esse paciente tenha funcionalidade, é a gente fazer com que esse paciente consiga levantar da cadeira e caminhar, tá? Então, às vezes eu atendo muito paciente por telemedicina, e aí passo alguns suplementos, né, whey, que seja, aí eles acabam trazendo para mim e se sentindo melhor, mais disposto, mostrando o pote grande de whey, né? Então, isso é muito gratificante. Respondendo a pergunta dela, o whey protein é fundamental para esses pacientes. É lógico que a gente tem que individualizar, né? Alguns pacientes não vão merecer, outros vão merecer uma dose maior. Qual que é a ingestão oral desse paciente, como que está isso? Então, mas é um desafio, concordo com ela, é um desafio muito grande. Eu acho que é Mari com Y, Mari Zanandréia Bassi. Ela fala: os pacientes chegam com a ideia de que não podem nada, não podem açúcar, não podem leite, não podem glúten, não podem carne, não pode repor nada.
infelizmente é isso, viu, Mari? As pessoas acabam acessando muito o YouTube, informações desencontradas e chegam com muitas certezas no consultório de que não pode isso, não pode aquilo. E o nosso objetivo na Semana do Paciente Oncológico Bem Nutrido é mostrar para vocês a segurança de usar o açúcar, segurança de usar o leite, o glúten e a carne para esses pacientes. Mais uma vez, pessoal, consumo equilibrado, tá? Não adianta a gente também falar aí, pode comer açúcar, aí o paciente se entope de produtos processados, né? Mas o equilíbrio, se a gente consegue fazer com que esse paciente tenha um equilíbrio alimentar e você como médico e você como nutricionista consiga passar isso para o seu paciente, mostrando autoridade, esse paciente vai conseguir usar de uma forma equilibrada, tá? Vou contar uma história para você, então, Mari, que me veio aqui agora, falando, eu já tinha visto a sua pergunta, mas a história me veio agora. Eu era residente de Nutro em Ribeirão Preto, no HC, e aí chegou um paciente com sonda, um paciente com câncer, e ele perdendo muito peso, né? E esse paciente muito depletado, muito emagrecido, e aí usando uma sonda enteral. E aí quando a gente foi conversar com a esposa e conversar com ele, a esposa estava fornecendo para esse paciente um caldo ralo que ela mesma fazia, com alguns legumes, pouca coisa ali, às vezes usava um pouco de carne, às vezes não usava, e esse paciente emagrecendo. Quando a gente foi tentar conversar com a esposa desse paciente, de que esse paciente ele estava perdendo peso, ele estava depletando por uma oferta energética adequada, ela muito resistente, de que ela tinha passado num médico anterior que tinha recomendado essa dieta hipocalórica e hipoproteica para esse paciente, porque a dieta iria alimentar o câncer, tá? Quando a gente sabe que um paciente perdendo massa muscular, um paciente perdendo peso, morre mais, né? Esse paciente ele tem uma pior sobrevida. Então o objetivo é a gente fazer com que esse paciente melhore o seu peso, melhore a sua massa muscular, para que ele consiga passar pelo tratamento de uma forma mais segura, tá? Existe uma discussão enorme sobre jejum e oncologia, eu acho que é assunto para talvez outra live que a gente pode conversar, mas de modo geral, um paciente oncológico com risco nutricional, e existem diversas ferramentas para a gente determinar esse risco nutricional, esse paciente precisa de uma oferta energética e proteica otimizada, tá? Então, o objetivo é esse, pessoal, é a gente mostrar para o paciente que o açúcar, o leite, o glúten e a carne que você colocou aqui, Mari, eles são seguros, desde que o paciente não apresente alguma intolerância, né? Intolerâncias alimentares são comuns nesses pacientes, a gente tem que acompanhar caso a caso, mas de maneira equilibrada, dificilmente vai trazer algum problema para esses pacientes. E por último, pessoal, se vocês quiserem mandar perguntas aqui, tá? A gente vai ter uns 5 minutinhos aí para responder, depois eu vou ler os comentários aqui que foi passando, né? Consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Mas vamos lá, ó. A Laís colocou assim, gostei muito desse comentário da Laís, que é uma dor também que ela sente e que eu percebi muito isso na parte clínica, quando eu comecei a atuar como nutrólogo e agora as coisas estão melhores porque você vai mostrando que você faz um serviço sério, que você faz algo embasado, mas ainda existe essa resistência. Ela diz assim, Laís Serafim Ribeiro, né? Para quem está entrando agora, eu perguntei para alguns médicos e nutricionistas a principal dor de como nutrir esse paciente para que a gente consiga fazer uma semana do paciente oncológico bem nutrida, respondendo essas dúvidas e melhorando essa dor aí, né? Tentando ajudar vocês de alguma forma. A Laís coloca assim, resistência médica a condutas nutricionais propostas, mas pouco entendimento por parte dos pacientes quanto à importância, comportamento reforçado pela equipe médica assistente. Cara, sensacional isso, Laís. Sensacional, eu falo pra gente, você levantou a bola pra gente discutir um assunto muito importante, tá?
Mas infelizmente isso ainda acontece. Existe uma resistência da parte médica, né, da parte que cabe a mim aí como profissional médico e de outros médicos, sobre essa questão nutricional do paciente oncológico. O que eu posso te responder, né? É um trabalho de formiguinha mesmo. Você precisa mostrar a seriedade do seu trabalho, você precisa conversar com esse oncologista, você precisa se munir aí de artigos científicos, de guidelines que trabalham com o paciente com câncer e começar a debater com esse médico assistente para que você consiga quebrar essa barreira, tá? Mas eu sei que é difícil, eu sei que é um problema, eu sei que muitos médicos dão pouca ou nenhuma importância para o nutricionista, e o objetivo da Semana do Paciente Oncológico Bem Nutrido é te munir, né? E te dar forças aí para que você consiga debater com esse oncologista, debater com esse cirurgião oncológico, com esse radioterapeuta, com embasamento. Porque eu, como oncologista, vou falar, você precisa... o oncologista, ele é muito pragmático, né? É alguma coisa, é artigo científico, é estudo duplo cego, randomizado, é um negócio, não tem artigo duplo cego, randomizado, com N de 5.000 pessoas, não é um artigo bom. Mas quando a gente começa a ler, quando a gente começa a estudar artigos científicos sobre nutrição oncológica, que saem nessas revistas que os oncologistas acessam, como a JCO, a revista da ESMO, você começa a conversar com esse oncologista, com esse médico assistente, de uma maneira mais segura e mais tranquila, tá? Mais um exemplo. Eu fiz uma aula recente e um médico oncologista, ele falou: Pedro, legal sua aula, bacana, mas eu entendo que a perda de peso do paciente com câncer, eu gostei dessa informação dele, desse comentário dele, né? Ele falou: a perda de peso desse paciente com câncer, para mim, é um sinal da gravidade da doença. Então essa doença está grave, esse paciente está perdendo peso e é isso. Porque quando a gente olha, ele falando, porque quando a gente olha artigos científicos, a gente não tem um embasamento muito forte, a gente não tem algo muito forte falando sobre nutrição oncológica, estudo duplo cego randomizado, um grupo recebe, o outro não recebe. O que eu respondi para ele? Tá? Tem um artigo que saiu na ESMO recente, né, que mostrou que aqueles pacientes que receberam terapia nutricional otimizada no hospital da Suíça, eles tiveram 5% menos de mortalidade. Então vamos lá, esse grupo de pacientes, ele recebeu uma terapia nutricional otimizada durante a internação e esse grupo viveu 5% mais. Pô, Pedro, 5% é muito pouco, né? Não é muita coisa. Lembrando que foi um estudo focado em pacientes hospitalizados. E quando esse paciente recebia alta, esse paciente não recebia mais essa orientação e esse acompanhamento nutricional. Então será que se eu pegasse essa galera que já recebeu essa terapia nutricional otimizada e viveu mais, e se eu fizesse um acompanhamento de perto desses pacientes no pós-alta, eu não teria mais de 5%? E mais uma vez, para mim, 5% é ótimo, né? Você fazer com que esse paciente tenha mais qualidade de vida e viva 5% mais, tá, pessoal? E quando a gente olha também, e outra coisa que eu respondi para ele, quando a gente olha trabalhos científicos mostrando pacientes sarcopênicos, ou seja, paciente com baixa massa muscular e pacientes com uma função muscular prejudicada, a curva de mortalidade é exatamente essa, né? Quanto maior a sarcopenia, ou seja, quanto menor a massa muscular, maior a mortalidade. E eu, Pedro, né, amanhã pode sair um artigo me desmentindo. E tá tudo certo, a gente volta, a gente repensa no que a gente está fazendo. Mas eu, Pedro, não conheço nenhum método para a gente
melhorar essa massa muscular e melhorar essa sarcopenia do paciente, que não seja por uma terapia nutricional otimizada, estruturada, com segurança e com exercício físico, um acompanhamento aí junto com um educador físico, com um fisioterapeuta, mais uma vez, de maneira contínua, estruturada, sistematizada para esse paciente. Tá, pessoal? Mas essa resistência ainda acontece. Se você trabalha no hospital escola, começar a fazer aulas, começar a ler artigos que oncologistas leem, começar a ler guideline que oncologistas leem, começar a entender um pouco essa dinâmica para que você consiga debater com esses médicos de uma maneira horizontal. E tem que ser sempre horizontal. Não existe essa de médico, chefe de equipe, nada. A gente tem que fazer uma discussão multi com o fisioterapeuta, com o nutricionista, de maneira horizontal, tá, pessoal? Tá todo mundo ali, junto com a família, junto com outras pessoas, para a gente ajudar o paciente e ponto. As dúvidas, eu tinha outras, mas eu acabei colocando só essas daqui. Lembrando que a semana do paciente oncológico bem nutrido acontece de 6 a 8, tá? Espalhem aí pra galera que vai estar bacana demais e as aulas ficarão gravadas, tá, pessoal? Então, quem não puder, por algum motivo, participar nas aulas 6, 7 e 8, elas ficarão gravadas. Vamos lá, deixa eu ver algumas perguntas que vocês mandaram aqui. Só queria agradecer mais uma vez, viu, pessoal? Todo mundo, boa noite, boa noite, boa noite. Eu acho que vocês ficaram quietinhos, só me ouvindo, né? Ninguém mandou nada. Tô brincando, tem bastante coisa aqui, vamos ver. Eita, nós, tá bem pra baixo. Acho que quando eu estava falando de cuidados paliativos, né? A Renata Souza, personal trainer, colocou assim: acredito ser tão ou mais importante do que a ideia de cura. É isso mesmo, Renata. Terapia nutricional em cuidados paliativos é a gente olhar para esse paciente de uma maneira bem abrangente, entender, sentar do lado ali da família, sentar do lado do paciente. Eu tinha um professor de cuidados paliativos na época da residência, a gente passava no estágio de cuidados paliativos e ele era um paliativista, que ele falava muito assim: Pedro, quando você não consegue convencer aquela família sobre cuidados paliativos ou sobre interromper a nutrição naquele paciente, quando você não consegue fazer isso, a família não quer, muito provavelmente o problema está em você. O problema está em você, Pedro, que não sentou com essa família, conversou, ouviu essa família, né? Então eu acho que é muito importante a gente deixar tudo muito bem claro. Comunicação é muito importante. Vamos lá, manda dúvidas aqui, galera. Filipinho, valeu, meu amigo. A Lívia, parabéns, Pedro. Rafa, obrigado. A Bárbara, sou nutricionista e despertei o interesse pela oncologia depois que meu pai passou por 2 CAs, próstata e reto, e devido a este último ter ficado debilitado. É isso, Bárbara, eu acho que aprender sobre terapia nutricional em oncologia é fascinante. Você vai se sentir mais segura, você vai se sentir mais tranquila em fazer uma terapia nutricional legal. Então, sinto muito pelo seu pai, espero que ele esteja bem, mas de alguma forma, é importante a gente entender aí essa terapia nutricional de uma maneira bem global, para que a gente possa ajudar não só a nossa família, mas ajudar também aí os pacientes que vão chegar para a gente. A Cris Satos falou assim: sou técnica de enfermagem, para mim é uma oportunidade única. Obrigado, Cris. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Vocês estão entrando só, hein? Mas estas informações vêm escrito no manual da químio, tem bastante informação mesmo. Minha mãe tem medo de tudo agora. Eu acho que aqui a Fabiana colocou isso. De que talvez venham essas informações para
para que os pacientes não exagerem, né? E talvez no dia da químio, de que o paciente tem que ter uma alimentação mais leve, de que esse paciente tem que ter uma alimentação mais leve no sentido de que não tenha grande quantidade de gordura, para que esse paciente tenha uma digestão mais equilibrada, mas garantindo uma oferta calórica e proteica adequada, tá? Talvez o que vem no manual da químio que a sua mãe faz seja isso, mas seria interessante dar uma olhada. Lucideide Oliveira Nutri. Sou nutricionista e estou acompanhando uma paciente oncológica que está tratando câncer de estômago, fez cirurgia e começou químio e vi a grande importância da preparação nutricional que fiz no plano alimentar. Muito legal, Lucideide, muito bacana mesmo, é isso, é você otimizar para que esse paciente chegue para cirurgia munido, forte e para que ele tenha melhores desfechos, tá? Além da imunonutrição, que também é muito importante nesses casos. Ela falou que a paciente fez químio e graças a Deus teve enjoos e o mal-estar, mas logo se recuperou do mal-estar. Ótimo. Você garantir um estado nutricional adequado para esse paciente, ele vai passar pelo tratamento de uma maneira mais tranquila. Isso eu não tenho dúvida. A Cláudia colocou aqui, mas leite não é inflamatório? Pelo contrário, Cláudia, tem alguns posts meus que você pode dar uma olhada lá, mostrando que o leite ele pode ser inclusive anti-inflamatório, tá? É lógico que a gente vai ter que acompanhar esse paciente, como que está a tolerância desse paciente. Pacientes em quimioterapia muitas vezes ficam intolerantes à lactose, mas isso é uma intolerância à lactose, não um problema do leite em si, tá? E o leite é uma ótima fonte de proteína e uma ótima fonte de cálcio, então se a gente conseguir incluir para o nosso paciente é incrível. Gostaria de saber sobre a VIG. Gostaria de saber sobre suplementação de B12 em pacientes com gastroduodeno pancreaté prévia em uso de Capetem. O importante, para pacientes gastrectomizados, muitas vezes a gente vai ter que usar B12, tá? E tá tudo certo, mas a gente precisa acompanhar os níveis séricos de vitamina B12 desse paciente, tá, Vig? Não adianta a gente ficar repondo aí a torta e direita sem a gente acompanhar. Lembrando que muitas vezes esse paciente pode ter níveis de B12, mesmo com essa gastré, ele pode ter níveis de B12 mais altos, então acompanhar, manter esses níveis de B12 aí acima de 360, tá? E aí a gente pode fazer a suplementação, se o paciente é gastrectomizado, muitas vezes ele vai precisar da suplementação intramuscular, a gente pode fazer, as ampolas contendo 1.000 ou 5.000 unidades de B12, dependendo do caso. Hoje na consulta da equipe da cirurgia, depois da quimioterapia, nos falaram em proteína e ovos. Consulta com nutri somente em horários da quimioterapia, totalmente inviável. É complicado mesmo, viu, Fabiano? A gente precisa acompanhar, idealmente, esse paciente mais de perto, né? Mas é um desafio, eu te entendo. A Rita Carvalho colocou assim: estou no último ano de farmácia e tenho um irmão com carcinoma de células escamosas, epidermoide invasivo, onde houve crescimento de massa cervical e estava bem debilitado, uma caquexia extrema. É isso. Tumores que envolvem cabeça e pescoço, Rita, ou trato gastrointestinal, eles são os tumores que mais cursam com perda de peso, com caquexia. Lembrando que fazer o diagnóstico de caquexia, às vezes o paciente perdeu 5% do peso, esse paciente já vai se encaixar no diagnóstico de caquexia, tá? Não necessariamente com uma magreza extrema. Mas é isso, a gente precisa munir esse paciente. Pacientes dessa região acabam perdendo muito peso. Obrigado, Renata, excelente colocação, Dr. Pedro. O paciente pode comer carne vermelha? Pode, durante o tratamento, a carne vermelha ela é uma ótima fonte para a construção de massa muscular. Passou o tratamento, o paciente terminou o tratamento, vai fazer só acompanhamento, a gente recomenda aí de 300 a 500 gramas de carne vermelha por semana, tá? Foi a Carlete Silva 12 que mandou aqui, mas durante o tratamento a carne vermelha é uma ótima fonte aí de proteína para esses pacientes e eu acabo não restringindo, já que esses pacientes acabam evoluindo até com aversão à proteína.
A Ivone, saudações, valeu. Só mandando mensagem. Damos milhões de pessoas É isso mesmo, viu? Evoeasy. É duro. Acho acompanhamento, a doutora Juliana Florinda, acho acompanhamento do nutricionista essencial, mas às vezes a resistência de algumas condutas duvidosas. Uma nutri suspendeu todo o leite de vaca e o trigo de um paciente com câncer de vesícula. É isso mesmo, viu, Juliana? Existe dos dois lados. Existe a resistência médica, mas muitas vezes existe a resistência nutricional, essa nutrição e essa medicina que diz ser alguma coisa nova, né, integrativa, que vai revolucionar, que o médico tradicional, o nutricionista tradicional, eles são ultrapassados e acaba tomando algumas condutas que a gente não encontra evidência nenhuma para fazer isso, e o paciente acaba entrando em déficit energético e déficit proteico. Então, não é incomum, já chegou para mim também condutas de nutricionistas bem inadequadas, mas é isso, a gente precisa ir acompanhando esse paciente. Pessoal, eu acho que é isso. Deixa eu ver, tem mais coisas aqui. A Rita falando que o paciente perdeu muito peso. Olha que legal, a Renata Souza, personal trainer aqui, ela falou: professor, eu sou educadora física e nutricionista e gosto muito da oncologia. Que legal, Renata. É porque o seu perfil ali coloca só personal trainer, eu achei que você fosse só educadora física. Mas que bacana que você também é nutricionista, pô, consegue aliar as duas coisas de maneira incrível, né? Muito legal, parabéns, viu? Perguntando a Cláudia o que eu acho da proteína, será que é vegetariana, vegan, né? A proteína vegetal, ela pode ser utilizada para pacientes ovo-lacto-vegetarianos, pacientes veganos, ela pode ser utilizada, mas infelizmente quando a gente coloca a proteína durante o tratamento oncológico, tá, pessoal? Antes que vegetarianos e veganos aí me sacrifiquem. Durante o tratamento oncológico, a proteína animal, ela acaba tendo um poder maior de síntese muscular, tá? É lógico que se um paciente chegar no meu consultório e ele é vegetariano, ele é vegano, esse paciente vai continuar sendo vegano, esse paciente vai continuar sendo ovo-lacto vegetariano, e a gente só vai talvez otimizar a oferta proteica, entrar com proteína vegetal. Então é interessante. E acompanhamento. Acompanhar esse paciente de perto, realizar a composição corporal, se você tiver uma bioimpedância, acompanhar esse paciente de perto para ver se essa proteína vegetal está ajudando esse paciente a pelo menos manter essa massa muscular. Rogério, boa noite, meu amigo, boa noite. A Regiane, doutor, poderia me ajudar o que levar na lancheira no dia da quimioterapia? Geralmente, quem faz essas recomendações para os meus pacientes são os nutricionistas. Eu gosto de deixar isso com eles, tá? Nutricionistas parceiros aí que eu encaminho os meus pacientes. Mas de maneira geral, Regiane, alimentos leves, tá? Então o paciente pode levar um lanche com frios, castanhas, sucos integrais, durante a quimioterapia, que não seja nada muito pesado, tá? E uma dieta mais leve, manter uma boa hidratação, isso acaba sendo bastante importância. Alina Costa Moraes, sou nutricionista, estou fazendo pós em nutrição oncológica, amando. Que legal, Lina, bacana. Muitos pacientes usam Ora Pronobis, a Ana Nutri da Onco. Muitos pacientes usam Ora Pronobis durante a quimioterapia com a ilusão de aumentar a imunidade. Existem riscos? Ora Pronobis, a gente ainda não tem um nível de evidência muito forte para utilizar, tá, na prática clínica. Se o paciente utilizar de maneira equilibrada, de maneira regrada, dificilmente vai trazer algum problema, tá? O problema, mais uma vez, são os excessos. É o paciente utilizar de maneira desenfreada, mas de maneira equilibrada não tem nenhum problema.
Outra pessoa falou alguma objeção? Não. Eu falei que vocês estavam quietos, agora vocês começaram, hein? A Patrícia, não posso perder essas aulas, sou nutri e atendo muitos casos de ostomizados pelo motivo de câncer. Gostaria muito de agregar mais conhecimentos para atendimento a esse público. Pacientes ostomizados realmente é um desafio, muitas vezes a gente vai ter que entrar com medicações para ajudar nesse sentido, a diminuir o débito das ostomias, né? A doutora Juliana, Pedro, como você orienta seus pacientes em QT sobre a ingestão de carne vermelha? Recentemente uma nutricionista recomendou que o meu paciente ingerisse no máximo 150 gramas por semana. Juliana, não tem essa restrição durante a quimioterapia, tá? O paciente, muitas vezes, ele vai desenvolver aversão à carne. Se a gente ficar restringindo ainda mais esse paciente, aí que ele não come mesmo, tá? Durante a quimioterapia não tem nenhuma restrição, até porque o paciente não vai conseguir consumir muito mais, né? Do que o recomendado. Passou a quimioterapia, se o paciente está em acompanhamento, a gente recomenda aí de 300 a 500 gramas por semana, tá? Mas isso pós-tratamento, aí numa fase de acompanhamento. Durante a quimioterapia está liberado e não deve fazer essa restrição. Acho fundamental, a Laís e o Nutri, acho fundamental dedicar uma parte do atendimento para explicar sobre os mitos que envolvem a alimentação do paciente oncológico. Dessa forma, o paciente fica mais consciente e preparado. É isso, Laís. A gente precisa demandar um pouco mais de tempo, né? Não tem jeito. O que você acha do Whey Protein? Eu sou fã do Whey Protein. Só vocês verem meus posts aí, tem vários falando de Whey Protein. A Sandra, boa noite, doutor. Boa noite, Sandra. Qual vitamina que aumenta a imunidade? Não existe, tá, Antônia? Isso o que melhora a imunidade do paciente com câncer durante a quimioterapia é deixar esse paciente com uma boa composição corporal, é a gente deixar esse paciente com uma boa quantidade de massa muscular, fazer com que esse paciente se alimente de maneira correta, que você forneça a quantidade de proteína correta, mas não existe uma vitamina, não existe um suplemento vitamínico que vai melhorar a imunidade desse paciente. E às vezes é tempo para essa imunidade melhorar. Tem benefício da suplementação de creatina em paciente com câncer? Muito benefício, nutri... Vocês põem às vezes eu não sei o nome do... Ramiglio, que tem suplementação, tem benefício sim, tá, Refa? Mas principalmente para paciente que esteja fazendo exercício físico, tá bom? Se o paciente não está fazendo exercício físico, o benefício vai ser mínimo. Creatina em cápsula é igual a pó? É igual, mas muitas vezes o paciente vai ter que tomar 4, 6 cápsulas para conseguir atingir a quantidade em pó, tá? Malu. Pessoal, acho que é isso, hein? Eliane, estou em tratamento paliativo e mesmo depois de parar as químios, continuo com episódios de diarreia. Aí precisa investigar, viu, Eliane? Porque pode ser muita coisa em relação a essa diarreia, mas pode ser um efeito talvez mais prolongado, aí, dependendo do tratamento que você fez. Paciente paliativo precisa banir o açúcar? Não precisa, porque esse paciente precisa de um consumo equilibrado do açúcar. Harla, você entrou aqui, ó, eu fiz um comentário que você mandou pra gente de uma dor, respondi aqui, depois a gente conversa mais sobre isso também. Pessoal, acho que era isso, viu? Queria agradecer todo mundo, foi muito, muito bacana, convidar mais uma vez vocês para a Semana do Paciente Oncológico Bem Nutrido, de 6 a 8 de setembro, 100% online, 100% gratuito, link no meu Instagram, e se vocês quiserem, depois que vocês preencherem a inscrição, tem um grupo de WhatsApp que vocês podem receber aí informações em primeira mão. Entrei atrasado. É isso. Valeu, gente. Até mais. Foi um prazer. Boa noite. Tchau.